Você já ouviu falar de monstros marinhos? Criaturas horrendas que são poderosas e assustadoras? Bem, é sobre um desses piores, citados pela própria Bíblia, que vamos falar agora. Ouça comigo a história e relatos sobre Leviatã, o monstro marinho. Leviatã. Leviatã é uma criatura formada por Deus, que representa força indomável e perigosa. Em algumas partes da Bíblia, é usada para simbolizar as forças do mal e do caos, que luta contra Deus. Isaías 27, 1. O Leviatã como dragão representa o diabo. Em outras passagens, o Leviatã é apenas uma das criaturas de Deus. Salmo 104, 25, 27. O Leviatã nos lembra que nós somos fracos e precisamos de Deus. Durante a Idade Média, o Leviatã era considerado pela Igreja Católica um demônio representante do quinto pecado, a inveja. Também tratado como um dos 7 príncipes infernais. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã é retratada pela primeira vez no livro de Jó 41. Livro de Jó 41, a imagem do Leviatã é retratada como um monstro muito perigoso, um monstro ao qual ninguém pode se levantar contra ele, um monstro ao qual aquele que se levantar contra ele e pelejar contra ele se lembrará da luta e nunca mais tentará novamente. Um monstro ao qual ninguém é capaz de derrotá-lo. Um monstro ao qual as suas escamas são fortes e ligadas, tão ligadas que nem mesmo o ar passa por entre elas. Um monstro ao qual nem dados, nem lanças, nem flechas, nem espada podem o ferir. O monstro ao qual faz as profundezas onde habita no mar ferverem como uma panela fervente. Aonde ele passa, as águas se agitam e fervem. O monstro ao qual de sua boca sai fogo, o monstro ao qual os seus hálitos acendem os carvões, o monstro ao qual ninguém é capaz de se atrever a despertá-lo. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Ao qual ninguém pode abrir a sua boca, porque em roda dos seus dentes está o terror.
esse monstro Leviatã, que habita entre os mares, um monstro perigoso e muito poderoso, ao qual homem nenhum consegue derrotá-lo. Esse monstro pode ser uma criatura desconhecida pela ciência, pois sabemos que esse monstro é apenas uma criatura criada por Deus, uma criatura que poderosa para nós, mas dependente de Deus, assim como qualquer ser vivo. Sabemos que a ciência ainda não conhece tudo o que existe nos mares. Talvez o poderoso Leviatã seja apenas um monstro marinho que Deus ainda não permitiu a ciência descobrir, mas que ele existe, isso é real. Ele habita nos mares, ao qual a ciência ainda não conseguiu conhecer esse tão poderoso, tão forte, tão valente Leviatã, um monstro ao qual foi criado para não ter medo, e nenhum animal na terra se compara a ele. Ele é rei sobre todos os animais altivos, e ele é visto do alto. Após ele alumiar o caminho, parece abismo tornado em brancura de cais. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do branir da lança. Leviatã, o monstro citado pela Bíblia, considerado por muitos um dos piores, um dos mais assustadores e um dos mais poderosos monstros marinhos.